Eclesiastes capítulo 12, verso de número 6. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o pote de ouro e o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto à cisterna, antes que se afrouxe o cordão de prata, se quebre o pote de ouro e o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto à cisterna. Amém? Queridos, quem escreve Eclesiastes é o famoso Salomão, e ele se utiliza da expressão o pregador, né? A palavra Eclesiastes em hebraico, Kohelet, quer dizer aquele que prega, aquele que anuncia. E é interessante porque Salomão, ele escreve esses 3 livros, e eu gosto de pensar que Salomão teve fases na sua vida, e cada fase da vida de Salomão era uma espécie de um livro. Ele era inspirado pelo Espírito Santo, e ali ele escrevia. Salomão, quando jovem, começa a sua vida, e talvez como todo jovem, querendo desfrutar dela, querendo aproveitar o que há de melhor na sua vida. A juventude é aquela fase que a gente tem os nossos conflitos, as nossas vontades, que a gente muitas vezes não tem senso de direção, não tem um norte para a nossa vida. O que a gente quer é aproveitar os nossos dias. E é nessa fase da vida que Salomão escreve provavelmente o livro de Cantares. Cantares é o livro que Salomão escreve, e ele está falando do amor. O que Salomão quer é desfrutar da vida. O que Salomão quer é desfrutar dos prazeres que a vida lhe oferece. Não é à toa que você sabe, como o texto bíblico diz, ele teve muitas mulheres. Então, o que Salomão queria na sua fase, ainda jovial, com toda a força e todo o vigor, era desfrutar disso. Era desfrutar de todos os bens que ele havia adquirido, até porque foi um dos reis mais ricos de Israel. Então ele tinha o que fazer, tinha o que aproveitar. Só que é uma fase que passa, e Salomão chega na sua meia-idade, e Salomão percebe que a vida não é só prazeres. Salomão percebe que a vida não é só desfrutar dos bens que ele tem. Salomão olha para tudo que ele está construindo, e aí vem a hora da reflexão. Imagina um cara de meia idade começando a pensar tudo aquilo que ele fez. Imagina um homem de meia idade começar a olhar para os dias passados e perceber que algumas das suas atitudes foram inconsequentes. Começar a perceber que a vida não é o que talvez ele sempre achou que era. Os dias não eram como ele achava. Salomão chega nessa fase da sua vida pensando: poxa, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter amado aquela única mulher que eu disse, a Sulamita. Eu deveria ter aproveitado, desfrutado a minha vida somente com ela. Por que é que eu fui gastar o meu tempo com 1000 outras mulheres? É nessa fase da sua vida que Salomão escreve o livro de Provérbios. Ensinos. Leia Provérbios e você vai ver. Parece que você está sentado diante de Salomão, e ele olha para você e diz assim: é desse jeito. Tome cuidado com isso. Seja um homem sábio, seja um homem prudente. Não vá por esse caminho. Tome cuidado com as suas palavras. Parece que é uma aula que Salomão vai dar pelo Espírito Santo, obviamente, ensinando os homens com conselhos práticos para a sua vida. Por quê? Porque nesse momento ele começou a refletir. Só que a vida de Salomão também vai passar. Ele já não está mais na sua meia-idade. E agora, Salomão, talvez um homem com seus cabelos brancos, olha para toda a sua vida. Ele olha para a fase da sua juventude, olha também para a sua meia-idade e percebe que agora a sua força e o seu vigor já estão indo embora. Ele já não tem mais aquela
vitalidade que tinha no começo dos seus dias, ele já não tem mais aquela força de trabalho que tinha no começo da sua vida. E talvez eu imagine um homem lá, um senhorzinho, com seus cabelos brancos, assentados, com a sua pena na mão e começando a escrever. E o que é que ele escreve? Eclesiastes. E no final da vida desse homem, ele tem uma percepção. Ele olha e diz: vaidade de vaidades. Ele olha para tudo aquilo que ele viu e ele diz, ele mesmo, da sua própria boca, ele diz: no final de tudo, só tem uma conclusão à vida. E a pergunta que ele vai fazendo ao longo de Eclesiastes é uma das tônicas. Ele repete: o que é que vale o trabalho do homem embaixo do sol? Do que é que se adianta toda essa vida? E ele poderia olhar, e alguém poderia dizer: então, Salomão, responde para a gente, o que é a vida? Do que é que você conclui com tudo isso? Olhando para tudo que você viveu, para os erros e acertos que você teve na sua vida, qual a conclusão que você tem? E no fim de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13, ele diz: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Salomão encerra a sua vida, e um homem com toda certeza, já bem velhinho, experiente, porque a vida da gente é assim. Enquanto a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe de tudo. Enquanto a gente é jovem, a gente está na fase de cantares, a gente quer desfrutar a nossa vida. E muitas vezes sem pensar nas consequências que as nossas atitudes vão ter. A gente só quer viver e desfrutar. Só que Salomão, esse homem já maduro, já experimentado na vida, tanto em dores, acertos e erros, ele definiu muito bem: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, isso é o dever de todo homem. Mas é interessante, porque Salomão, nesse mesmo capítulo, e o verso que a gente leu, ele diz: antes que se rompa o cordão de prata, antes que se quebre o pote de ouro, o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Quando Salomão está dizendo cordão de prata, e todos os exemplos que Salomão dá, ele está falando da vida. O fio de prata, o cordão de prata, que ele se rompe, ele está dizendo: antes que você morra, antes que chegue o dia que você não vai existir mais, tudo isso. Mas eu quero conversar com vocês nessa noite sobre uma expressão. E me parece que essa é a tônica não só de Salomão, inspirado pelo Espírito aqui, mas de Deus ao longo de toda a Bíblia. E a expressão que Salomão utiliza é: antes que. Antes que o fio de prata, o cordão de prata se rompa. Antes que. Antes que todas essas outras coisas que eu vou citar aconteçam. E a verdade é que, pensando sobre a Bíblia, eu entendi que Deus é um Deus que ama também essa expressão. Antes que. Parece que Salomão está trazendo muito claramente uma espécie de aviso. A ideia dele é trazer clareza para que, antes que algo aconteça, você tenha entendimento, você tenha compreensão. E Deus, da mesma forma, do mesmo jeito, é um Deus que trabalha no antes. Deus deixa muito claro, e a gente vai caminhar em alguns textos da Bíblia para entender isso. Há um silêncio entre o aviso e o abismo. Há um silêncio entre o aviso e o abismo. Esse é o antes. Esse é o momento em que Deus fala, em que Deus ensina, antes que algo aconteça. A voz de Deus é percebida. Antes da dor, Deus é um Deus que sussurra para nós. Antes da nossa tragédia, Ele é um Deus que alerta. Antes do colapso, Ele é um Deus que visita. Se tem uma coisa que nós
em toda a nossa vida não vamos poder dizer é que nós não fomos previamente avisados pelo antes de Deus. Se tem uma coisa ao longo de toda a nossa vida que nós não vamos poder dizer, é que nós não ouvimos a voz do Senhor antes de qualquer situação. Porque Deus é um Deus que sussurra para nós. E por isso que eu disse que essa é uma mensagem para a gente refletir. Porque eu quero que você pense comigo essa noite. Quantas coisas na sua vida não sucederam, porque você não ouviu antes de Deus. Quantas situações você não viveu, e é interessante, sabe por quê? O grande problema não está na ausência do aviso. O grande problema não está no fato de que Deus não está trazendo clareza sobre situações na nossa vida. Não. O problema está na nossa surdez voluntária. A gente prefere não ouvir. A gente prefere achar que o depois é uma garantia. A gente prefere achar que o amanhã é uma realidade. E posso dizer para você, o amanhã não é uma realidade. Pastor, para Deus, ele é uma realidade. Para o homem, ele é uma possibilidade. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que Salomão está dizendo? O seu fio de prata pode se romper agora. Aquilo que te mantém nessa terra pode se romper a qualquer instante. Esse ar que você respira pode acabar antes que esse culto acabe. E a realidade é, pense em toda a sua vida, aquilo que você viveu até então. Pense tudo o que você está pensando em construir. Pense em todas as decisões que você está pensando em tomar. Pense em todas as atitudes que você quer lá para frente, ou adiá-las, jogá-las para frente. Pense em tudo isso. Agora, perceba bem, se não há direção de Deus para você. Pense aí, se em tudo que você está decidindo assumir e viver, se o Senhor não já falou com você. Deus é um Deus que fala antes. É um Deus que instrui antes. Só que porque nós acreditamos que o amanhã vai se tornar uma realidade, a gente deixa para depois. E a gente prefere sofrer o peso das nossas decisões em não ouvir o antes de Deus, do que simplesmente parar e perceber, como Salomão está dizendo. Teme a Deus. Ouça ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Sabe o que esse homem está dizendo aqui? Salomão não está dizendo assim, antes que esse fio de prata se rompa. Não. Essa é uma expressão de um homem que viveu e que errou bastante, irmão. Isso aqui não é mera literatura poética na Bíblia, não é. É como se a alma de Salomão gritasse para nós hoje, no século 21, dizendo, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei a quantidade de vezes que eu errei ao longo de toda a minha trajetória. Eu sei o que é se voltar contra Deus por causa das mulheres que eu vivi. Eu sei. Eu sei o que é colecionar erros ao longo de toda a minha vida. E nós não entendemos ainda. A gente está deixando a nossa vida passar, achando, não, o tempo está aí. O tempo não é neutro, irmão. Sabe qual que é a grande realidade? É que você tem uma coisa que ensina a gente, é o fator tempo. O tempo provou para você que você não era tão forte como achava.
O tempo provou para você que toda a sua virilidade que você acha que tem, uma hora vai acabar. O tempo provou para você que tudo aquilo que você construiu pode também ser destruído num passe de mágica. Por isso, nós precisamos entender, a Bíblia nos ordena por várias vezes a remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? Aproveitar as oportunidades que Deus te dá hoje. Pastor, o que o senhor está dizendo? É simples. Você está num culto como esse, é remir o tempo. É desfrutar da oportunidade que Deus te deu de estar aqui hoje. Por quê, pastor? Porque amanhã é domingo, você não sabe se vai estar aqui. Ah, pastor, mas amanhã, e por isso a Bíblia diz, Tiago fala sobre isso. Antes que vocês planejem alguma coisa, digam o seguinte: se Deus permitir, faremos. Por quê? Porque a Bíblia nos ordena a cuidar do fator tempo com responsabilidade e sabedoria. O que Salomão está dizendo é isso: vai chegar um tempo que esse fio de prata vai se romper. E você vai olhar para trás e vai perceber quanta coisa você deixou de fazer. Quantos erros ao longo do caminho você cometeu porque não ouviu a voz de Deus. Porque não ouviu homens sábios que estavam ao seu lado te orientando. Porque não percebeu os sinais que Deus foi te dando ao longo da sua caminhada. Entre o aviso e o abismo, existe um silêncio. Nunca foi falta de orientação. Nunca foi. Nunca foi falta de um cuidado de Deus. Nunca foi. E sabe qual que é a grande realidade? É que a gente sabe que não foi. Por isso o salmista, no Salmo 90, um salmo de Moisés, ele diz que nós precisamos contar os nossos dias com sabedoria, para que a gente alcance um coração sábio. Sabe o que é contar os seus dias com sabedoria? Além de contar os seus dias com gratidão a Deus, porque Ele se tornou uma realidade, é contar com a consciência da eternidade. E o que é consciência da eternidade? É entender que essa vida, ela tem um tempo. É entender que hoje você faz, hoje você está, hoje você conquista, hoje você pode, amanhã você não sabe. Os crentes aprenderam tanto a se apegar a essa terra, que a gente se esqueceu de viver com consciência na eternidade e para a eternidade. O que é isso, pastor? É entender que se esses olhinhos bonitinhos seus se fecharem agora, eu faço para você a mesma pergunta que Jesus fez, contando aos seus discípulos a parábola: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem você tem preparado? Ah, mas você construiu um grande celeiro, você ajuntou todas as suas posses, você ajuntou tudo que poderia, a sua alma pode estar regalada e viver bem. Tudo isso é louvável, tudo isso é glorioso, mas a pergunta de Jesus é: e a sua consciência na eternidade? E a sua consciência com o porvir? E a sua preocupação com aquilo que realmente não vai passar? Porque essa vida é passageira. Lembre-se, o fio de prata vai se romper uma hora. Eu espero que demore, mas ele vai se romper. E nós estamos esquecendo de que não há neutralidade no que diz respeito ao fator tempo. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? Salomão, na verdade,
é um homem que lamenta as oportunidades que perdeu. Há uma frase muito conhecida, só para que eu contextualize isso. Considere perdido o dia que você não meditou nas Escrituras. Considere perdido o dia que você não amou. Considere perdido o dia que você não perdoou. Considere perdido o dia que você não se prostrou diante de Deus. Considere perdido o dia que você diz assim: eu poderia fazer, mas amanhã eu faço. E a gente acha e pensa quantas pessoas que adormeceram ontem não abriram seus olhos hoje. Sabe quem eram essas pessoas? Gente que tinha projeto para a sua vida. Gente que sonhava com um emprego novo. Gente que sonhava com uma casa nova, com uma boa viagem. Gente que sonhava em ter filhos. E que acreditava que esse dia chegaria. E esse dia não chegou. Por quê, pastor? O fio de prata se rompeu. Salomão é um homem que olha para trás e ele já está velhinho. No auge da juventude de Salomão, ele poderia dizer: poxa, eu vou desfrutar de tudo que eu posso desfrutar da minha vida. Só que, quando ele escreve Eclesiastes, ele está dizendo: eu errei. Eu deveria ter feito mais. Nós dissemos aqui esses dias, a gente começa o nosso ano, irmão, cheio de promessas para a gente mesmo, sim ou não? Esse ano eu vou ser um ultra, mega, power, plus, pentecostal crente. Nós já estamos no mês 7 do ano. Pastor, mas ainda tem mais alguns meses pela frente. Não, você perdeu 7 meses. Não, esse ano eu vou orar como nunca, até hoje. Esse ano eu vou aprender um novo idioma, nem o português você está sabendo falar. E isso tudo é um homem, um velhinho, que está dizendo para a gente. Pastor, o que você está dizendo essa noite? É Deus nos avisando. É Deus dizendo para a gente: olha, antes que a doença chegue, cuide do seu corpo. É Deus dizendo: antes que a falência bata a sua porta, se prepare. É Deus dizendo: antes que o seu casamento se rompa, restaure. É Deus dizendo: antes que a porta se abra, que a oportunidade chega, esteja preparado para ela. Por quê? Porque Deus sinaliza isso ao longo da Bíblia. Deus nos avisa, porque Ele sabe que quem negligencia o aviso de Deus corre para o abismo. Não adianta. Quem abre mão da instrução de Deus e da voz que fala antes, padece lá na frente. Por que é que a gente erra tanto? Porque a gente não dá atenção ao antes de Deus. Quantas dores não seriam evitadas? Quantas situações difíceis na nossa vida não seriam evitadas se a gente desse ouvido a essa voz que sussurra, que alerta todos os dias. Todos os dias.
é importante a gente fazer um caminho de volta, enquanto ainda há estrada para voltar. Enquanto ainda se tem oportunidade para voltar. Você acha que é só Salomão que falou? Não. Olha o que diz Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou, em traduções mais clássicas, ireis, mas não apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E agora é Paulo quem está dizendo. Ah, pastor, não precisa dizer isso, né? Eu não fiz nada. Não. Eu prefiro ficar com esse meu coração endurecido. Coração de pedra. Aí vem Paulo e diz assim: antes que o sol se ponha, perdoa. Isso aqui não precisa ser nenhum grande teólogo para entender, não, irmão. Está escrito exatamente assim. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes que o dia acabe. Por quê, Paulo? Porque pode ser que ele acabe para você e não nasça um novo dia. Ah, amanhã eu faço isso, amanhã eu tomo essa decisão. Não. Você sabe que tem que perdoar? Quando acabar esse culto, faz um favor para você mesmo. Pega seu telefone, liga para essa pessoa. Liga para ela. Fala para a pessoa: eu estou te ligando só para falar uma coisa. O quê? Me perdoa. Ah, mas me perdoa. Por quê? Porque pode ser que o sol não vai nascer para você. Pastor, o senhor está falando que eu vou morrer? Não sei, irmão. Pode ser eu o próximo da vez. Faça enquanto ainda você tem oportunidade. Lembre-se, há um abismo para quem despreza o aviso de Deus. E a própria Bíblia diz no livro dos Salmos que um abismo puxa. Tem situações que lá atrás você poderia ter resolvido que não chegariam ao nível que chegou hoje. Tem problemas que seriam sanados lá atrás, porque você deixou crescer e chegou onde chegou. Se no primeiro sinal de alerta você tivesse acordado, você não viveria o que está vivendo hoje. Se na primeira vez que a voz do Espírito soasse dentro do seu coração, lá no seu espírito, te alertando, te dando uma chacoalhada, sabe? Aquela hora que ele fala com a gente prefere não ouvir. Se você tivesse entendido, ouvido essa voz e acatado, tudo seria diferente. Mas a gente preferiu se tornar surdos espirituais. E esse é o pior tipo de surdez que tem. Quem prefere não ouvir a Deus. Mas não é só Paulo que fala. A gente volta para Salomão. Como que Salomão começa o capítulo 12 de Eclesiastes? Lembra-se, ou lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, juventude. Salomão, porque antes que venham os dias difíceis e se aproximem de você os anos em que você vai dizer: eu não tenho nele satisfação. Sabe o que Salomão está dizendo? Quando é a hora de buscar a Deus? O mais rápido possível. Quando é a hora de se lembrar do seu Criador? Ah, eu
viver a minha vida aqui no mundo. Quando eu tiver com os meus 30 anos, eu corro para Jesus. Já ouvi isso demais. Não, eu sou muito novo para ir para a igreja. Eu sou muito novo para servir Jesus. Eu sou muito novo para mexer com esse negócio de religião, essa bobeira. Aí Salomão olha e fala assim: olha, é melhor você lembrar, cara. Por que, Salomão? Porque vai chegar os dias difíceis. Vão chegar os anos em que você não vai conseguir dizer: olha, não dou conta mais. Por isso que eu amo estar aqui, irmão. Estou no auge dos meus 25. Tem cara, não tem? Fala a verdade. Uma certa vez, eu estava dentro do ônibus, conversando com um rapaz, e ele me disse assim: você não se arrepende? De quê? De ser pastor tão novo? Porque você sabe, eu sei, você poderia estar aproveitando a sua vida. Eu olhei na batata dos olhos dele, como a gente diz, né, irmão? Falei: não me arrependo de nenhum segundo. Nenhum. Mas não tem arrependimento algum. É igual um peixinho, se tirar ele fora da água, irmão. Morre. Acaba. Não faz sentido. Pensa, irmão. Eu tenho tipo, mundo, irmão. Olhe para mim, você consegue me perceber numa balada? Consegue? Eu nem cara de ímpio não tenho. Olha só que coisa terrível. Glória a Deus. Mas eu entendi, eu descobri. Aí eu olho Salomão e falo assim: ei, aproveita. Aproveita o que, Salomão? A sua juventude mesmo. A hora que você está novo. A hora que você pode. Que você pode gastar e doar a sua vida em amor a Jesus. Porque vai ter dia, irmão, que já não vai dar mais. A gente não tem aquela força. Chega uma certa idade e isso é natural de qualquer pessoa. A Bíblia diz: dos 70 para lá é enfado e canseira. Isso é o ciclo natural da vida. Está escrito aqui, irmão. Não tem novidade. Vão chegar a hora que as cãs, né, os cabelos brancos vão chegar. Tem gente que tem uns mais cedo, é verdade. Mas isso vai acontecer. E Salomão está dizendo: antes que venham os dias maus, lembra do seu Criador. Aproveita a sua jovialidade, aproveita e gasta a sua vida em amor a Jesus. Rapaz, que coisa boa é a gente estar aqui. Hoje, não, a gente casa e acaba que, como Paulo diz, a gente se torna com obrigação e o desejo de cuidar um do outro. Mas quando eu era mais novo ainda, pastor Arthur sabe, irmão, eu ia em 2 cultos por dia. É ou não é verdade? 4 é por sua conta. Mas é verdade, a gente ia, irmão. Ia num culto de manhã, saía da Santa Ceia, de tarde a gente estava num culto, à noite estava em outro. Meu Deus, não cansa de ninguém, não cansa. Só que hoje eu entendo, isso formou o homem e o caráter de Deus que eu tenho. Gastar os meus dias, crescer em Jesus, com Jesus. E as pessoas não entendem. Está tudo sinalizado. Ele deixa claro, amigo, é antes que. Sabe, aquela clareza que Deus vai dando dos sinais para a gente? Sabe, aquelas pontinhas na estrada que a gente vai preferindo em não prestar atenção. É como se você vê na sua frente escrita assim uma placa, pare, e você decide continuar caminhando.
É como se aquele sinal laranja, a atenção estivesse bem na sua frente, mas você prefere continuar desatento e prosseguir a sua vida. Só que Joel também diz no capítulo 2, no verso 13: rasguem o coração de vocês, e não as suas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia o mal. O que Joel está dizendo é: antes que venha o juízo de Deus, quebre o seu coração diante dele. Antes que venha sobre você o peso do pecado, quebre o seu coração diante de Deus. Não é mudar de roupa, é de coração. Não é transformar o seu guarda-roupa em um novo, não é nada disso. Deus não está olhando as suas roupas como eu estou olhando, irmão. Antes que venham os juízos de Deus, volte-se para Ele. Esse pecado que assola a sua alma, ou que talvez não assole a sua alma. Mas essa vida recorrente, de afastamento contínuo de Deus, aproveite a oportunidade. E eu me lembro do texto de Hebreus capítulo 3. Eu amo esse texto. Provavelmente Paulo escrevendo, ele diz assim: e isto diz o Espírito Santo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como nos dias da tentação, nem como nos dias da provação no deserto. Pastor, os avisos de Deus são quando? Hoje. Você está ouvindo Deus falar? Hoje. Você sabe a rota que precisa traçar de volta e sabe que ela precisa ser feita? Hoje. Você sabe que essa doença da alma que você carrega é fruto de um perdão não liberado. Perdoe hoje. Você sabe que o processo de restauração precisa ser feito e ele precisa começar hoje. Ah, pastor, antes que. Não negligencie os avisos de Deus. Não se torne um homem surdo espiritualmente. Não permita viver as consequências e as dores das suas decisões para depois parar e perceber que você poderia ter ouvido antes. Que você poderia ter feito a rota de outra maneira, mas não quis fazer. Hoje é o dia da gente abandonar os nossos pecados. É hoje. Abrir mão do seu orgulho também é hoje. Refazer toda essa rota que você está fazendo em direção contrária à obediência à voz de Deus também é hoje. Não dá para a gente caminhar com Deus com o coração endurecido. Israel tentou, irmão. Israel quis, durante 40 anos, um povo teimoso, obstinado, de coração duro. A gente dá conta de caminhar nesse deserto, então vocês vão caminhar 40 anos. Estando tão próximo da terra prometida. Por quê? Porque decidiram. Deus, quando tira eles do Egito, dá para eles avisos. Mas eles preferem.
Eles preferem se levantar contra os seus líderes, eles preferem reclamar e dizer: Deus, o Senhor podia ter deixado a gente no Egito. Lá a gente tinha pepino, a gente tinha cebola, aqui a gente não tem nada. Poxa Deus, o Senhor podia ter deixado a gente lá pelo menos a gente iria morrer de forma digna, aqui nem caixão não tem nesse deserto. Eu oro para aquilo que Jesus disse, irmão, efatá, abra-se os nossos ouvidos para o antes de Deus, antes que aconteça. Esse é o maior surdo espiritual, aquele que não ouve o antes de Deus. Pense bem. Pense bem. Pense como a mente desse velhinho Salomão. Pense você chegando com seus cabelos brancos e olhando para toda a trajetória que você viveu. Como é que você quer terminar a sua vida, irmão? Eu já disse para vocês aqui, eu quero terminar nos meus 90 pregando, irmão. Quero ser um daqueles velhinhos assim, cheio de Deus. Posso estar com bengalinha aqui na mão, não tem problema, mas dando lugar. Não tem problema. Você consegue perceber isso? Fica de pé. Deixa eu orar com você, por você. Tem dia que a gente não roda mesmo, tem dia que a gente não pula mesmo, tem dia que a gente não fala em línguas mesmo, é normal. Eu amo a palavra, sabe por quê, irmão? Porque tem dia que ela pega a gente pelo lado de dentro, para a gente pensar. O Evangelho é a reflexão, o Evangelho é pensamento. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, debaixo da Tua palavra nessa noite, eu oro para que os nossos ouvidos sejam abertos aos avisos do Senhor. O Senhor é um Deus que fala antes. O Senhor é o Deus que nos direciona, que prepara a nossa vida e o nosso caminho. Senhor, nos livre do abismo. Nos livre de errar, porque a gente decidiu ignorar os Teus avisos. Que em todas as áreas da nossa vida, nós sejamos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Que em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tenha liberdade de falar e de nos conduzir. Que a Tua palavra, como boa semente que é, caia na terra do nosso coração e produza, Senhor. Continua nos ensinando. Nós queremos e precisamos ouvir a direção do Senhor. Nós queremos e precisamos ouvir a direção do Senhor. No nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém.